Deus tem sido bom conosco. Comigo, contigo, sim ou não? E nessa noite a gente nem se comunicou em relação à palavra, mas Deus já está dizendo que há uma conexão, eu vou falar para você, amém? Nós agradecemos a Deus, Senhor, por esse privilégio de estar aqui hoje, comunicando e falando, compartilhando. Estamos em Assembleia Solene, amém? E ore em espírito para que o Senhor fale ao seu coração, como Ele falou ao meu coração quando Ele me deu essa palavra. E eu vou falar de algo essa noite, eu vou ser breve, como diz um colega, por conta do avançado da hora, mas Deus fala também, né, nas palavras curtas e nas palavras longas. Eu vou falar sobre algo que tem sido um incômodo, tem sido uma pedra de tropeço hoje para a igreja, para nós que nos dizemos evangélicos, cristãos, tementes ao Senhor, mas que tem algo que tem sido um espinho na carne de nós cristãos, de nós crentes, de nós evangélicos. E, na verdade, assim, é algo que tem sido um espinho na carne da humanidade como um todo. Pesquisas comprovam isso. Mas hoje eu quero falar ao coração da igreja. Você que está aqui, você que está nos ouvindo aqui também, vai nos ouvir futuramente pelo YouTube. E é sobre o endividamento. Não sei, eu sei que aqui não tem ninguém endividado, amém? Mas certamente você já conheceu alguém, algum dia já ouviu falar assim, sabe? Um vizinho, né? Um amigo que se endividou, né? Mas assim a gente ouve falar de longe, sabe? Mas eu quero falar sobre isso à luz da palavra, porque acho que creio que uns 2 semanas atrás eu estava estudando o livro de Reis. E o Senhor, assim, falou muito profundamente ao meu coração. Antes de eu saber que eu ia ministrar hoje, eu falei, é sobre isso que eu vou falar, então. Porque se o Senhor ministrou o meu coração, Ele vai ministrar o coração da igreja, amém? E aí, uma das preocupações, amados, que tem tirado a paz do povo de Deus são as dívidas. Sim ou não? Quando nós estamos em dívida, nós não dormimos bem, a gente não desfruta de bem-estar pleno fisicamente, emocionalmente, porque nós estamos preocupados. Porque nós estamos ali pensando em como resolver aquilo para todos os lados. Pensando, meu Deus, será que eu posso fazer desse jeito, desse jeito? E de repente, quando tu acha que tu vai chegar ali no teu alvo, vai pagar e de repente aparece outra e por aí vai. Mas o que ocorre? Essa preocupação, ela tem tirado o foco daquilo que realmente importa no coração do homem. É como se nós tivéssemos níveis de prioridade. Preste bem atenção. A nossa prioridade maior ali, a prioridade maior do ser humano é segurança, alimento, segurança emocional. E quando falta o básico, a gente não consegue se preocupar com os outros níveis. A gente não consegue, por exemplo, falar de propósito, porque existe algo básico que não está suprido. Veja bem se eu consigo falar de propósito para alguém que está passando fome. Consigo? Eu consigo falar de propósito para alguém que está passando frio, sede? Consigo? Não consigo. Eu consigo falar daquilo que Deus planejou para a tua vida. Se você não tem tido básico para arcar com as contas do mês. Então veja bem como o endividamento ele pode ser um fator de distração da igreja. Um fator de distração que te tira do foco e do propósito. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você guarde no seu coração. Deus não planejou mantê-lo preso às pressões financeiras, mas o desejo dele é lhe dar suprimento contínuo. Deus não planejou que você viva sob pressão financeira. O desejo dele é lhe dar suprimento, e suprimento contínuo e abundante. Amém? Esse é o plano dele.
Uma pesquisa que eu anotei, hoje eu estava estudando, de 2022 do portal Hoje em Dia, diz o seguinte, o dado igrejas evangélicas lideram o ranking de organizações religiosas inscritas na PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. As igrejas evangélicas, entre todos os órgãos religiosos, lideram o ranking de endividamento. Então, veja bem que isso é um problema estrutural. Amados, e isso eu acredito que é um dos principais sintomas de esfriamento da igreja. É um dos principais sintomas. Veja bem, por que é um sintoma de esfriamento? Porque só existe avivamento quando existe um comportamento voltado para o cumprimento de princípios. Só existe avivamento quando existe um comportamento voltado para o cumprimento de princípios. Caso tudo que foge disso é barulho. Tudo que foge disso é barulho. Então nós nos endividamos porque nós quebramos princípios. Nós nos endividamos porque a gente não cumpre princípios. E a gente pode descumprir o princípio por dois motivos: ou por ignorância ou por desobediência. Por ignorância é quando a gente não conhece, e por desobediência é quando a gente conhece e não cumpre deliberadamente. Mas qualquer um deles, amado, a culpa é nossa. Que a Bíblia está aqui. Se você não conhece, é porque você não estuda. Se eu não conheço, é porque eu não me debruço sobre ela. E o segundo, então, nem se fala. Eu conheço, mas eu escolho deliberadamente não cumprir. E toda vez que nós quebramos princípios, nós entramos, sim, numa rota de endividamento. Tem muita gente que confunde, eu não poderia deixar de falar disso. Muita gente fala, mas eu sou fiel, eu sou crente, eu jejuo, eu oro, eu vou para a igreja, eu trabalho na igreja, eu sirvo na igreja. Mas Deus abençoa o ímpio e não me abençoa. Deus abençoa quem está lá fora e eu passo necessidade. E pessoas começam, às vezes, a questionar a justiça de Deus com base na sua vida financeira. Alguém já ouviu isso? Guarde uma coisa no seu coração, porque isso é um aprendizado que, quando eu adquiri, mudou a minha vida, mudou a minha percepção. Salvação não tem absolutamente nada a ver com a vida financeira. Salvação não tem nada a ver com prosperidade. Quando você aceita Jesus, crê que Ele é o Senhor da tua vida, algo acontece. O seu nome é escrito no livro da vida. E você vai desfrutar da vida eterna. Mas isso não é direito de que você faça o que você quiser e seja próspero ainda assim. Quando você crê, você confessa Jesus com a tua boca, você adquiriu um direito. É como se cada princípio ele tivesse uma recompensa definida. Amém? Cada princípio tem uma recompensa definida. Quando você aceita Jesus, você crê no seu coração que Ele é o seu Salvador, você tem garantida a vida eterna. Mas é a eterna. A terrena é outra história. A terrena são outros princípios. Como se diz, é outros 500. A vida terrena, ela precisa que sejam cumpridos princípios para que você venha desfrutar da recompensa. Não basta só você crer no seu coração. Não basta você servir, não basta você orar, jejuar, estar aqui todos os domingos. Existem princípios específicos que são eles que vão te dar a recompensa da prosperidade. Amém? E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis 4. Nós vamos ler aqui a história da viúva que tinha só uma botija de azeite. Antes da gente ler, deixa eu contextualizar para você. Hoje, quando você não paga uma dívida, quando nós não pagamos uma dívida, quais são as sanções? O seu nome, o nosso nome é escrito no órgão que ali arregimenta os devedores, SPC Serasa. Você é privado de crédito? Que mais? Quando o seu credor vai para a justiça, seus bens podem ser penhorados.
São essas as sanções, sim ou não? As sanções são essas. Mas houve um tempo em que a sanção era um pouquinho mais severa, vamos dizer assim. Houve um tempo em que, se você não pagasse suas dívidas, olha aqui para mim. Houve um tempo em que, se você não pagasse suas dívidas, você ou seus filhos poderiam ser pegos como escravos para pagamento da dívida. Aí o Leandro falou sobre isso, que foi acabando o dinheiro, acabou o gado, acabou tudo, e aí até o povo foi lá, olha, nós estamos aqui para servir de escravos, para pagamento da dívida. Amém? Você imaginou se hoje fosse assim? Se ainda pudesse, se ainda tivesse essa regra, não pagou, não tem mais SPC, acabou SPC, Serasa agora, acabou tudo, agora tu vai servir de escravo para mim, escravo do Bradesco, do Itaú, da Caixa. Glória a Deus que não tem mais. Mas hoje essa escravidão, ela é simbólica. A palavra de Deus diz: não devais nada a ninguém, senão o quê? O amor. Quando nós nos colocamos em condição de dívida com alguém, é como se nós tornássemos escravos daquela pessoa, daquela instituição, porque nós passamos a, em primeiro lugar, emocionalmente pensar em como saldar aquilo, fisicamente trabalhando sol após sol para que aquela dívida seja sanada. Então existe sim uma escravidão que não é física, mas existe um nível de escravidão quando você deve para alguém. Mas a palavra de Deus, amado, nessa noite vai te dar esperança. E mais do que isso, vai te dar ferramentas para que você se livre dessa escravidão. Porque o Senhor tem uma promessa. Assim como um dia ele prometeu para o povo judeu, que o povo judeu seria próspero, ele tem uma promessa com essa geração, para que através da provisão que ele vai colocar, que ele vai espalhar no mundo através da nossa vida, muitas vidas serão alcançadas e salvas. Amém? Através da provisão, através da nossa prosperidade, através da prosperidade do povo de Deus, a palavra dele vai chegar aos confins da terra. Amém? Através da minha e da sua prosperidade, a palavra dele vai chegar aos confins da terra. E todo joelho, e todos os ouvidos, todos os olhos verão, ouvirão e se dobrarão diante daquele que pode todas as coisas. Mas para que nós possamos ser eficazes no espalhar do evangelho, nós precisamos sim de dinheiro. Precisamos de prosperidade, amados. Não adianta a gente ser, chame como quiser, não adianta ser romântico, ou não adianta fingir que esse problema não existe, não adianta deixar de falar sobre isso nas igrejas, porque não é assim que a gente resolve. A gente resolve o problema conhecendo a palavra dele. Amém? Então a gente vai ler lá em 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E o que o profeta disse? Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
e tu e teus filhos vivei do resto. E eu queria falar para você sobre 7 aprendizados que eu aprendi com esta mulher endividada. O tema da palavra é aprendendo com o endividado, amém? Mas na verdade é uma endividada. Ao pé da letra, é uma endividada. Em primeiro lugar, eu aprendo que temer ao Senhor me dá direitos. Amém? Temer ao Senhor te dá direitos. Quando ela fala aqui no versículo 1, quando essa mulher vai falar com o profeta, repare na frase que ela usa. Clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Ela não diz assim, olha só, meu marido morreu. Ela diz, o meu marido, que era teu servo, morreu. Então ela está dizendo o quê? Ela está requerendo. Olha, meu marido morreu. Mas ele não era qualquer marido. Ele não era qualquer homem. Ele era um servo de Deus. Ele não era qualquer um. Ele servia ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, amados, nós podemos exigir direitos. Quando nós tememos ao Senhor, nós podemos dobrar os nossos joelhos e requerer de Deus, Senhor. Ezequias, o rei Ezequias, não sei se vocês lembram da história, que foi profetizado que ele morreria e ele, em oração, muito consternado, virou a cara para a parede. A Bíblia fala assim, que ele disse, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti em inteireza de coração. E ele requereu, porque ele temia, ele requereu um direito, sabe o que ele ganhou? Mais 15 anos de vida. Neemias também, que reconstruiu a casa de Deus, em uma de suas orações disse, Senhor, lembra-te do que eu fiz pela tua casa. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos direito de chegar diante dele e, Senhor, e pedir um milagre. Porque a gente serve, a gente teme, e temer ao Senhor nos dá direitos. Amém? Então, a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que temer ao Senhor nos dá o direito de pedir. Amém? Segunda coisa, temer ao Senhor não te livra de problemas financeiros. Temer ao Senhor não vai livrar você e a mim de problemas financeiros. Ainda que aquele homem e, consequentemente, a sua família tenha sido temente ao Senhor. No final do versículo 1, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Embora a gente tema ao Senhor, isso não nos livra de problemas financeiros. Porque temer ao Senhor, amados, aliás, não nos livra de nenhum tipo de problema. Conhecer ao Senhor, ele nos dá conhecimento e habilidade para nós resolvermos o problema. Às vezes a gente se confunde e acha que a gente tem que ser livre do problema. Mas conhecer ao Senhor é ter conhecimento, habilidade, discernimento, para quando o problema chegar, a gente saber como resolver. Amém? Temer ao Senhor não nos livra de problemas. A terceira coisa que eu aprendo, quando diz assim, no início do versículo 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Eu acho que o profeta ficou pensando, né? Ela veio com a demanda, aí o profeta ficou pensando assim, o que que eu vou fazer por ti, mulher? Aí acho que ele pensa rápido assim, o que que tu tem na tua casa? Aí ela diz assim, não tenho nada senão uma botija de azeite. Isso quer dizer que essa mulher, veja bem, azeite, naquela época ele tinha uma outra funcionalidade. Azeite hoje a gente conhece mais ali na cozinha, né, e tudo. Mas naquela época o azeite ele era multifuncional. O azeite servia para alimentar, o azeite servia para lubrificar, o azeite servia para remédio, servia inclusive como moeda de troca. Você podia levar um azeite e adquirir alguma coisa que você queria. Então o azeite era multifuncional, o azeite era muito valioso. E ela diz assim: olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E o que que eu aprendo com isso? Que essa mulher, ela produzia alguma coisa. Ela não era parada.
Ela estava assim no fim da esperança dela, né? No fim ali do que ela, meu Deus, não tem mais nada, mas ela tinha uma botija de azeite. Ela tinha um pouco de azeite na botija. Isso quer dizer que essa mulher, de algum modo, produzia alguma coisa. Já desse a gente estava conversando com o Leandro que Deus, ele em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, ele chamou desocupados. Em nenhum momento ele chamou, não, vou chamar ali o fulano porque ele tem, olha, todo o tempo do mundo. Eu vou chamar fulano porque ele está com 24 horas ali para mim. Não, todos os fulanos da Bíblia que ele chamou estavam fazendo alguma coisa. Amém? Então, essa mulher, ela, de algum modo, ainda na sua extrema pobreza, na sua extrema miséria, ela tinha algo em casa que ela tinha produzido. Ela tinha algo em casa com que ela podia, nesse momento, contar. Então, nós aprendemos o quê? Que nós devemos produzir, sim, algo, amados. E que isso não tira o nosso mérito espiritual. Produzir, e eu falo produzir de forma econômica, não tira a nossa espiritualidade, não tira a nossa santidade, não tira aquilo que nós temos, pelo contrário, através do que você tem para produzir, isso pode ser o seu meio de evangelismo. O pastor falou agora aqui no seminário de homens, que ele vai falar sobre. Não sei se você falou agora que, inclusive, o seu propósito pode ser a sua empresa, não foi isso? E é exatamente isso. O nosso propósito não é somente o altar. Isso aqui é um ministério. Nosso propósito começa quando a gente desce a escada. Isso, e a vida, e nós somos cumpridores ou não de princípios. Amém? É nesse momento. Então, eu pergunto para você, o que que você tem em casa? O que que você tem em mãos? Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite numa botija. E o que você tem em mãos para que você mude a sua situação financeira? O que que você tem em casa? Às vezes é aquilo que você nem imagina, mas isso é tão pouco, mas é tão insignificante. Às vezes é uma habilidade que você tem, que o Senhor quer usar você. É um conhecimento. O que que você tem na sua casa? O que que você tem em mãos? Qual é o seu azeite ali na botija? Uma forma de Deus falar, de Deus confirmar o nosso propósito através das habilidades que nós temos. É através daquilo que Ele te deu. É através daquilo que você tem em casa. Que às vezes a gente passa, não, pensa assim, não, quando eu fizer essa graduação, quando eu fizer esse curso, quando eu fizer esse treinamento, quando eu vender isso, quando eu vender aquilo, quando eu entrar naquele trabalho, quando eu sair daquele outro trabalho, é aí que as coisas vão acontecer. Não. Ele começa com um restinho de azeite na botija. É o que você tem em casa. É isso que Deus quer usar para abençoar a tua vida. Amém? Derramado o sobrenatural dele. A quarta coisa que eu aprendo, amados, olha só, aqui no início do versículo 3. Aí o profeta diz assim para ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. E aí eu aprendo o quê? Que ser bem relacionado facilita a tua prosperidade. Se relacionar bem com as pessoas facilita a tua prosperidade. Se aquela mulher não tivesse relacionamento com os seus vizinhos, como era que ela ia pegar aqueles vasos? O milagre dela dependia de quantos vasos ela ia pegar. O tamanho do milagre dela dependia da quantidade de vasos que ela ia conseguir. Imagina se essa mulher não fosse bem relacionada. E aí eu fiquei imaginando, né, porque essa mulher, ela devia falar com todo mundo, ela devia sorrir, ser gentil, ser cortês, devia ser facilitadora para a vida das pessoas. Porque ela conseguiu muitos vasos. A Bíblia fala que ela conseguiu muitos vasos.
Por que que os vizinhos dariam tantos vasos vazios para aquela mulher se ela não fosse benquista? Se ela não tivesse, como a gente conhece, network, o network dela fala a verdade. Tava valendo, né, Milena, esse network aí? Ela conseguiu, gente, ela nem pagou, ela pediu emprestado. E ela conseguiu um monte de vaso. Provavelmente essa é uma mulher generosa. Uma mulher que, quando vinha as demandas na mão dela, com certeza ela era facilitadora de milagres na vida das pessoas. O quanto você tem sido facilitador de milagre na vida das pessoas. O quanto as pessoas, quanto você, com seu conhecimento, com a sua habilidade, ou mesmo só com seu tempo, você tem realmente sido bênção na vida de alguém. O quanto a sua generosidade tem impactado a vida das pessoas. Porque às vezes a gente está muito ligado, amados. E isso é um problema nosso, da nossa geração. Nós estamos tão ligados, tão preocupados com os nossos afazeres, com o dia a dia, que não existe mais aquela. Não, hoje eu vou tirar uma tarde para abençoar alguém. Eu vou tirar 4 horas do meu tempo para fazer algo que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com serviço. Para fazer algo que não tem a ver com o meu prazer, mas tem a ver com abençoar outra pessoa. E a gente entra semana e sai semana e não consegue fazer com que a nossa vida impacte a vida do próximo. O quanto você tem servido com o que você tem as pessoas que estão próximas de você. Amém? Lembra que o aprendizado ser bem relacionado facilita a tua prosperidade. Não servir já pensando no que você pode ganhar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa nem pensar nisso. Porque quando você serve, você fica com uma. Alguém fica com uma dívida contigo, sabe quem é? O Senhor. Você se torna credor de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus quando você serve. Imagina ser credor de Deus quando você abençoa com os seus bens, quando você abençoa com o seu tempo, quando você abençoa alguém com as suas habilidades. Você se torna credor do Pai, porque a Bíblia fala isso. Amém? Então a gente precisa. A nossa prosperidade, ela está diretamente relacionada ao seu serviço, à sua generosidade. Amém? Quinta coisa que eu aprendo, que a provisão, ela é de dentro para fora. Olha só no versículo 4. Ele diz assim para ela: olha, viúva, presta atenção que eu vou te falar como é que tu tem que fazer. Tu entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ele estava dizendo, ele estava instruindo ela, como era para ela fazer. Olha, viúva, faz o seguinte, tu vai lá, tu fecha a porta, pega os teus filhos, coloca dentro, tu fecha a porta sobre ti. Aí sim tu começa a deitar o azeite. A provisão é de dentro para fora. Aqui a casa, quando ele fala assim, olha, fecha a porta sobre ti, fica lá dentro, para ninguém ver com os teus filhos. E aí você começa a deitar o azeite. Quer dizer que a provisão ela acontece dentro. E aqui eu quero trazer dentro como se fosse a nossa mente. Casa muitas vezes é a tipologia do nosso corpo. Amém? Casa é a tipologia do nosso corpo. A provisão ela acontece de dentro para fora, da casa para a vizinhança, da mente para as ações. A provisão ela acontece primeiro aqui. Tem uma palavra hoje que é muito conhecida no business, aqui nesse mundo, que é a mindset. Mindset é uma mentalidade. É uma mentalidade. A prosperidade, ela nunca vai chegar na tua vida se você não mudar primeiro aqui. E não entender que você e eu somos merecedores, nós somos herdeiros com Cristo. E nós somos só herdeiros de uma vida eterna. Nós somos herdeiros de uma prosperidade terrena também. E quando a gente começa a entender isso e começa a entender e se apropriar disso, que nós somos merecedores sim disso. E muito mais do que merecedores, a nossa prosperidade pode impactar milhares de pessoas. A nossa prosperidade pode impactar crianças
impedir que crianças morram de desnutrição. A sua prosperidade pode impedir que pessoas morram de doenças que já têm cura hoje. A sua prosperidade pode impedir mortes, pode impedir doenças. Meu Deus, pode impedir tanta coisa. Por isso que é primeiro aqui. Por isso que o Senhor fala. A palavra de Deus fala em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não quero que vocês sejam os mesmos, eu quero que vocês se transformem. Eu quero que vocês renovem a mente de vocês. Que para uma mente de escassez, para uma mente de abundância. Para uma mente de acha que não merece, porque você vai ser só espiritual se você não tiver nada. A humildade, como eu falei aqui na outra ministração, tem gente que pensa que é humilde porque não tem. Mas a humildade, ela só se prova na abundância. Porque é só na abundância que você vai ter a oportunidade de ter revelado o seu coração. Então, a prosperidade, a provisão, ela é de dentro para fora. Quando ele manda ela fechar a porta, ele fala: a provisão vai acontecer primeiro aí dentro. A provisão vai acontecer primeiro aí dentro. Depois todo mundo vai ficar sabendo. Mas ela vai acontecer aqui dentro. Ela vai acontecer aqui dentro. Você só vai começar a ter ideias, criatividade para novos negócios ou para ter mais dinheiro quando você entender na sua mente que você pode isso, que você merece isso e que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Tem um provérbio que fala: ele ama, preste atenção, ele ama a prosperidade dos seus servos. Amém? E outra coisa que eu aprendo nessa mesma passagem também, quando o profeta manda ela fechar a porta sobre si. Tem revelações, amados, que são somente para você e sua casa. Quando ele diz assim: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, aí sim você começa a deitar o azeite. Tem revelações que elas vão acontecer. É para você e para os seus filhos, para sua esposa, para você. E somente depois, lembra? Somente quando os vizinhos souberam que o azeite tinha se multiplicado. Quando eles se multiplicaram, quando o último vaso acabou e ela abriu a porta. O último vaso acabou, aí foi quando o povo soube do milagre. Então, às vezes, Deus nos dá revelação, mas é para a gente fazer o que tem que ser feito. Deixa que o resultado fale por si. Deixa que os seus resultados falem por você. Que há revelações que é para você e para sua casa. Enquanto ainda não aconteceu, enquanto o milagre não aconteceu, é para você e para sua casa. Não é para todo mundo ver. Vai chegar o momento em que todos verão. Amém? E a última coisa que eu aprendo aqui com essa mulher, que a obediência é o antídoto contra a miséria. A obediência, diga assim para o seu irmão: a obediência é um antídoto contra a miséria. No versículo 5 diz assim: depois que ele deu as instruções para ela, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. O versículo 5, ele repete tudo o que ele mandou ela fazer lá no 4. Você vai entrar, você vai fechar a porta, você vai dizer para os seus filhos pegar o azeite. Aí no versículo 5 fala: e ela foi, partiu, fechou a porta, pegou os filhos, derramou o azeite e ela fez ipsis literis. A gente fala no... Ela fez exatamente igual ele mandou. Até a ordem. Olha, não pega primeiro teus filhos, vai derramando o azeite, depois tu vê se a porta está fechada. Não, ela fez exatamente igual. Exatamente igual o profeta mandou. Primeiro fecha a porta, depois pega os teus filhos, depois pega os vasos, vai derramando o azeite. E esse versículo 5, ele não está de graça aqui, porque ela fez exatamente igual ele mandou. A obediência, ela é um antídoto contra a miséria. Porque ela fez exatamente igual. Ela prosperou e ela alcançou o milagre dela. Deus vai levantar pessoas sobre a sua vida, receba, que vão ser mentores nessa área para você. Que vão ser mentores espirituais e financeiros de prosperidade na sua vida.
E você faça como Deus levantou essa pessoa. Faça o que ele disser para você fazer. E nisso você vai prosperar. Porque aqui o profeta foi um mentor de prosperidade na vida dela, sim ou não? Ele foi um mentor e ela fez exatamente igual ele mandou. O que você não tem, amada, é porque você ainda não sabe como ter. O lugar que a gente ainda não chegou é porque a gente não sabe ainda como chegar lá. Que a gente já soubesse, a gente já tinha chegado, sim ou não? Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que já chegou lá. Tem alguém que já tem o que você quer. Tem alguém que já chegou onde você chegou, onde você quer chegar. E pessoas serão levantadas na sua vida como mentoras. Amém? E você vai ter que ter discernimento para entender quem são essas pessoas. E obediência para fazer conforme a instrução que está lhe sendo dada. A nossa vida, né, a nossa vida familiar, a nossa vida nos nossos negócios, na nossa vida financeira, ela teve eu posso dizer que ela teve um ponto de inflexão, que foi 2017. Em 2017, eu e o Leandro, eu lembro que a gente era janeiro de 2017. Eu lembro que um dia a gente conversando, a gente falou assim, eu lembro que a gente estava até em Santa Catarina. A gente falou assim, existe algo que a gente ainda não sabe, mas que a gente precisa saber para que Deus comece a derramar as bênçãos sobre a nossa vida. Sempre foi muito claro o nosso propósito de levar o evangelho, de falar, o empreendedorismo, mas a gente sabia assim, amor, nos falta alguma coisa, falta algum conhecimento que a gente não tem. E nesse dia, a gente falou assim, bora começar a mapear uns cursos para a gente fazer. E a gente começou a mapear ali, olha, esse daqui parece que é algo realmente que também traz essa questão da sabedoria. Eu lembro que a gente se matriculou em um, não gostou. Aí depois a gente falou assim, não, mas tem algo que a gente tem um conhecimento que a gente precisa acessar, que a gente ainda não sabe. A gente não vai perder as esperanças porque esse não deu certo. E a gente começou a mapear, olha, esse curso aqui, essa mentoria aqui, esse treinamento aqui. E em 2017 a gente começou a fazer esses treinamentos, essas mentorias. E eu digo assim que a nossa vida ela virou uma chave de conhecimento. E nós começamos a acessar um conhecimento que a gente não tinha. E nós começamos a ter resultados que a gente também nunca teve. 2017. E a partir daí a gente não parou mais. A gente já aprendeu algumas coisas, mas falta tanta coisa para aprender. Falta muita coisa ainda. Né, amor? A gente acredita nisso. O crer, ele vem pelo ouvir, e o prosperar vem pelo conhecer. Amém? A gente ainda precisa aprender muita coisa, porque Deus quer nos usar, amados. Deus quer usar a nossa geração. Mas Deus quer usar de uma forma sobrenatural. E a gente precisa acessar isso, a gente precisa entender que o que Ele tem para fazer através da minha e da sua vida não é coisa pequena. São coisas grandes. Glória a Deus. Mas se você, na sua mente, não acreditar nisso, você vai para o caixão com a sua coisa grande e Deus vai ter que levantar outro para fazer o que era para fazer nesse tempo. Amém? É interessante que a gente ouve falar sobre avivamento, que Deus tá derramando avivamento sobre o Brasil. Eu acredito, eu tenho um conceito meu de avivamento. Avivamento, para mim, é você fazer o que Deus mandou fazer. Avivamento não é barulho, avivamento não é música, avivamento não é adoração. Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento é você viver exatamente como essa palavra aqui fala para você viver. Com todas as vírgulas dela. Avivamento é isso. Avivamento é você ler, você entender no seu espírito. E você fazer. E você ter a preocupação de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Avivamento é você fazer o que Deus mandou você fazer. A adoração, o barulho, a música, o choro, ele vem depois.
Mas avivamento é você estar preocupado se o jeito que você fala com uma pessoa agradou ou não o Espírito Santo. Avivamento é você chegar no final do mês e saber se a sua planilha, o seu orçamento agradou o coração de Deus. Se a forma com que você tem cuidado do seu dinheiro tem causado alegria ou tristeza para o Espírito Santo. Isso, sim, é avivamento. Avivamento é saber que cada real que está no seu bolso é para você engrandecer o nome dele. Através do testemunho, pessoas vão olhar para a sua vida financeira e, a partir dela, vão querer conhecer o Deus que você serve. Pessoas vão olhar para a sua vida financeira e, a partir dela, vão querer conhecer o Deus que você serve. Que as pessoas, elas não ouvem o que a gente fala, elas veem o que a gente faz. Você só tem como chegar ao coração das pessoas quando você faz o que tem que ser feito. A palavra de Deus fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós nos manifestamos como? Não é através do YouTube, não. O YouTube ele é uma ferramenta para que a palavra de Deus alcance muitas pessoas, é só isso. Mas a manifestação dos filhos de Deus não é isso aqui. A manifestação dos filhos de Deus é quando eu chegar amanhã, segunda-feira, lá no meu escritório, eu ver todas as contas que estão vencendo, pagar no dia do vencimento. Não esperar que pessoas me cobrem para que eu possa pagar. É tudo isso. Avivamento é isso. Avivamento é mudança de comportamento. Amém? Os judeus, eles têm um propósito muito assim. Existe algo muito claro para os judeus. Eu até falei sobre isso também. Os judeus são um povo muito próspero. Amém? Eles estão sempre ali no topo de todos os resultados. Um terço dos americanos milionários são judeus. 25 ou 20% dos prêmios Nobel são de judeus. Os judeus se apropriam de uma forma que a igreja ocidental não tem se apropriado. Até então, amém? Que eu creio que o Senhor está levantando também uma geração que vai mudar isso. E que vai também ter resultados e vai ser abençoada. Deus vai levantar uma geração, amados, e é você e eu, amém? Que vai levar a sua palavra através da provisão que ele vai derramar sobre nós. Você pode ficar de pé? A gente vai ler o versículo 7 junto, ou melhor, eu vou ler e você vai... aqui no versículo 7 de 2 Reis, para a gente finalizar. 2 Reis 4:7 diz assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele... O azeite havia se multiplicado, amém? E ele disse assim: Olha, viúva, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. A provisão, amados, quando ela vem do Senhor, ela é abundante. E sabe o que significa isso? A prosperidade, quando ela vem de Deus, ela não é só para o pagamento de dívidas. Ela vai superabundar. Ela vai sobrar. Ele disse assim, olha, tu vai e vende o azeite, paga as tuas dívidas e fica sem azeite? Paga as tuas dívidas e vivei do restante. Então, Deus, a abundância que o Senhor promete para nós é muito mais que o pagamento de dívidas. Ele quer que sobre, ele quer que sobeje. Lembra da medida recalcada, sacudida e transbordante? Ele quer que sobre, ele quer que você pague suas dívidas, mas ele quer que sobre para você viajar com a tua família, com a tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos. Ele quer que sobre para aquele carro que você sonha, ele quer que sobre para a casa que você sonha. É da vontade dele que sobre para você abençoar vidas, para que você dê alimento para o que precisa, água ao necessitado. Amém? Sobejar. A prosperidade que vem do Senhor é para sobejar, é para pagar dívidas e muito, muito, muito mais. Muito mais do que isso. Amém? Eu queria chamar aqui o Leandro, eu pedi hoje para ele dar um testemunho.
sobre isso, que ele tem um testemunho muito interessante. E eu queria falar, então, antes de passar para ele, sobre a tríade. O que eu aprendo com essa mulher? Existe uma tríade da prosperidade: clamor, ação e milagre. A tríade da prosperidade. Primeiro, você clama, ela clamou. Amém? Aqui, veja bem que existe uma tipologia bíblica também. A viúva representa a igreja que clama. A igreja que está escrava, mas clama e sabe a quem clamar. O profeta representa o Senhor, que é para quem a gente clama. E é quem diz o que tem que ser feito. E quando há clamor, Deus manda o quê? Agir. O profeta mandou ela agir, sim ou não? Tu vai, empresta o vaso, pega o teu azeite e faz assim, assim, assim. Quando a gente clama, o Senhor nos mostra o que tem que ser feito. Amém? Quando você clama, o Senhor diz, olha, faça isso, faça assim, faça desse jeito e eu vou te abençoar. Então, quando você clama, Deus diz o que tem que ser feito e você faz, o milagre acontece. Sim. Amém? A prosperidade acontece. Porque você clamou, porque você fez, o milagre acontece. Aleluia. É a tríade da prosperidade. Clame. Clame ao Senhor. Faça o que tem que ser feito. E aí o milagre vai bater na sua porta. Amém? Amém. Só que eu vivi isso. Eu fui servidor público 5 anos. E eu saí, né, fui bombeiro militar. E eu saí do bombeiro em 2008, ganhando 20% do meu salário. Porque estava todo cheio de consignado. Não é o caso de falar as causas disso, que a Monique já relatou aqui. Tem uma série de causas, essa vida financeira disfuncional. Tem uma série de causas. A gente poderia citar algumas rápido. Infidelidade para com Deus. E a outra causa? Infidelidade para com os homens. Porque isso é um desdobramento, queridos, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu não entrego o que é de Deus, se eu sou infiel, eu estou desonrando a Deus, mas também se eu deixo de pagar uma conta, eu estou desonrando o próximo. Porque aquele próximo está esperando aquele dinheiro entrar e eu não fui lá pagar. Por quê? Porque eu gastei. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Fiquei todo endividado. Saí do bombeiro em 2008. Em 2009 eu me converti. Dia 10 de março de 2009, eu ouvi o apelo. Quem quer Jesus nessa noite? Eu disse, eu quero Jesus. Todo endividado. Já estava com um garotinho pequeno para sustentar, que é esse rapaz aqui, Giovanni. Nasceu em 2007, 2 aninhos, tinha que sustentar. Todo endividado, ganhando R$600 por mês, queridos. Como é que alguém sustenta uma família ganhando R$600? Só que aí eu me converti, o Espírito Santo fui aprendendo as coisas de Deus. E eu, em 2009, passei no AB, fui trabalhar como advogado. E na mesma época, eu casei só em 2011 com a Monique. Na mesma época que eu abri meu escritório, eu me converti. Comecei do zero. Mas veio aquela vontade, como a Monique disse aqui, de avivamento. O Espírito Santo foi me avivando. Foi me ensinando o que era certo aos olhos do Senhor, porque avivamento é isso, querido. É viver o que é certo aos olhos do Pai. Isso que é avivamento. Deus se agrada muito mais, como a Monique já disse aqui, de uma pessoa que tem uma vida reta e íntegra do que aquela pessoa que passa 1h30 chorando e clamando aqui e adorando. E aí eu disse uma frase para Deus, eu fiz uma oração para Deus. Eu estava começando, o escritório não tinha nem mosca entrava lá. Mas eu disse para Deus, Senhor,
eu quero limpar o meu nome, quero pagar todas as minhas dívidas. Porque eu li um texto, querido, por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. Eu li um texto que diz assim: melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. O mundo corre atrás das riquezas, pastor. Mas o Filho de Deus precisa correr atrás de um bom nome. Ainda que não tenha riquezas. Melhor, aos olhos do Pai, um bom nome do que as muitas riquezas. E eu peguei aquela palavra e disse: eu quero, Pai, ter um bom nome. Eu quero limpar meu nome. Eu quero pagar minhas dívidas. Naquela época, eu devia algo em torno de uns 100 mil reais. Impagável, querido. Impagável. Quem vai pagar com 600 reais que acabou de abrir um negócio que não entrava nem mosca? Mas eu disse para Deus: Deus, eu quero limpar meu nome, porque eu não vou envergonhar o teu evangelho. Estou preparando uma ministração, pastor. Pode dar um spoiler. Algo que o Senhor está ministrando no meu coração. Até fugiu, amor. Quando eu lembrar, eu falo. Pode ser que não seja para dar o spoiler. Mas tem a ver com as características de um homem bíblico. A gente pega lá no livro no apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: olha, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Aquilo lá não são características de um pastor. Aquilo lá são características de um homem bíblico. Aí sim serve para ser pastor. O que aconteceu para eu fechar o testemunho? Algo em torno de 100 mil reais. Não tinha condição de pagar. Menor condição de pagar. Mas a partir do momento que eu fui diante do Pai e disse: eu quero, Senhor, pagar tudo que eu devo e limpar meu nome, Deus começou a mandar a clientela. Falei: bom, eu disse para Deus que eu queria limpar meu nome. Peguei e liguei para um banco. Negociou, tanto, o senhor consegue pagar. Falei: então tá bom. Entrou uns honorários. Adivinha qual era o valor? Exatamente daquele valor do banco. E, queridos, eu tinha necessidades. Tinha um filho para criar, para sustentar. Mas entrou o valor exato daquela dívida. Querendo ou não, isso era uma forma de Deus saber de verdade se eu estava comprometido em agradá-lo e honrá-lo. Então fechei com o banco, 20 mil reais. Entrou quanto? 20 mil reais. Não entrou mais nada aqui. Só aqueles 20. Eu podia usar isso como argumento. Não, mas eu tenho família, eu tenho que me alimentar, tenho que isso, tenho aquilo outro, tenho que vestir. Eu disse: não, eu falei com Deus, eu quero limpar meu nome. Peguei os 20 mil reais, paguei o primeiro banco. Falei: bom, só falta 80. Eu liguei para outro banco. Quanto é? Olha, aqui é 25. Você quita esse empréstimo com 25 mil. Adivinha qual foi o próximo honorário que entrou? 25 mil. Eu disse: não é possível, cara. Não é possível. Eu disse: Senhor, tu tá querendo me testar, porque... Falei: não. E o negócio apertado. Fui lá e paguei o segundo banco. Pá! Fiquei liso, como diz o pessoal aí na rua, fedendo a macaco. E foi desse jeito, queridos, até zerar. Sabe quando veio o sobejar? Depois que o princípio foi cumprido. Esse é o nosso erro, às vezes, é pensar que a gente vai viver as benesses do princípio antes de cumpri-lo. Não, primeiro você cumpre o princípio. Depois você recebe a recompensa. Sabe qual foi a minha recompensa? Vou dizer para você. Comecei a namorar com aquela abençoada. Noivamos. E em 2011 casamos. Eu levei 2 anos para pagar essa dívida toda. Apertando daqui, apertando de lá, uma dificuldade terrível. 2 anos para pagar. Mas eu tinha um sonho desde novo.
É curioso, é estranho, mas eu tinha. Que era de casar na igreja. Tem um negócio bonito, assim. E Deus me deu essa abençoada. E foi com a renda do meu trabalho e com a renda do trabalho dela que nós juntos juntamos e fizemos o casamento dos nossos sonhos, a viagem dos nossos sonhos. E foi aí que nós recebemos a recompensa do cumprimento do princípio. O que eu quero dizer, queridos, com esse testemunho, eu tenho certeza absoluta que aqui nessa noite tem gente que talvez esteja nessa situação. Porque eu vou te falar, queridos, eu ainda não vi um contra-cheque limpo. E eu advogo desde 2009. Ainda não vi um contra-cheque assim, salário, INSS, imposto de renda. Ainda não vi. Desde o que eu comecei a advogar, é assim. Mas o que eu quero dizer, querido, é que vale a pena cumprir os princípios e fazer a vontade do Pai. Assim como José foi um libertador, foi um mentor para Faraó. Deus levanta mentores na nossa vida. Glória a Deus. E às vezes, querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer, já vou encerrar que você está de pé. Às vezes a gente entra aqui na igreja achando, não, vou só ouvir uma palavra religiosa. Aqui tem chaves de sabedoria que podem transformar a tua vida. E glória a Deus. Amém?